Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo uma figura ilustre da cidade, uma pessoa por demais conhecida, que trabalha muitos anos atendendo a população. E quem não conhece o Dr. João Carlos Rosler? Quem não conhece a família Rosler já ouviu falar, né? E tem muitos Rosler trabalhando ainda, né, doutor? Tem o Dr. Jaime, o pai, né, que deixou uma história bonita na cidade, né? Certamente. 61 anos de medicina. 61 anos de medicina o pai fez, é. Que legal, né? E agora os meus filhos, né, o Jaime e a Cátia. Muito bem. E meu irmão, o Dr. Edson. Trabalha também na luta junto lá. Junto lá, e continua trabalhando. É isso aí, são dois guri. Dois guri. Doutor, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É sempre uma satisfação receber pessoas. E o senhor é uma personalidade, o senhor sabe disso, né? Mesmo que o senhor seja humilde e não gosta disso, né? Mas o senhor é uma personalidade que merece todas as honras e merece pelo trabalho que o senhor fez e faz até hoje, né? Pois não. Então, ficamos muito agradecidos por estar conosco aqui. Muito obrigado. Doutor, então, é o seu primeiro livro? Primeiro livro. Primeiro livro. Primeiro livro. É a História da Medicina de Farroupilha. De Farroupilha. Dr. João Carlos Rosler. 54 anos de atividade. Agora em dezembro, daqui 90 dias, 54 anos. Começou muito jovem também. Se eu contar a universidade, 6 anos, são 60 anos dentro de hospital, né? É um pedacinho, né? Muitas décadas, né? Muitas décadas. É um conhecimento que tinha que ficar registrado mesmo, né, doutor? Pois não. Que bacana. Então, o primeiro livro, e está pensando em outros livros? Estou pensando. Estou pensando. Para dar continuidade, porque esse aqui vai até que ano a história? Não, isso até 80, mais ou menos, né? Olha. Porque eu quis registrar aqueles médicos mais antigos. Chegou em 2015, eu cheguei em casa um dia, fui para a janela da sala, comecei a olhar a cidade, comecei a pensar, puxa, eu estou completando 50 anos de medicina naquela época, 2015. Olha, uma marca importante. Bom, com a medicina eu já fiz a minha parte, mas vamos ver se a gente registra alguma coisa. Aí eu me lembrei, meu pai faleceu. É a história, na verdade, ele é a história, né? Com certeza. Junto com outros colegas antigos. O Dr. João Lete faleceu em 2010. O Dr. João Lete veio para cá em 61. Começou a trabalhar, ele era Antônio Prado. Pensei, bom, o João, da década de 40 e 50, ele não conhece nada. Né? Eu nasci em Porto Alegre, mas vim para cá com 3 anos de idade. Então sou farroupilhense de 4 costados. Eu conheci na década de 40 esses médicos, os primeiros que começaram a trabalhar, por exemplo, no São Carlos, né? Doutor Alessandro Patini, conheci ele pessoalmente, eu era gurizote, né? Mas eu junto com meu pai nas reuniões, o pai me levava, me apresentou ele. Eu tinha uns 8, 10 anos de idade. A gente levava para as reuniões? Sim, levava. Que legal, né? Eu queria te botar no caminho. Já. E tinha, depois, em 1950, veio o doutor Luiz Daison Ferrari, um colega maravilhoso, uma pessoa de muito respeito, profissional. E conheci ele também, inclusive eu me formei depois, quando eu me formei, vim para cá, ele estava trabalhando ainda, né? A gente começou a trabalhar até junto, algumas coisas, alguns casos, e outros profissionais daquela época. Então eu pensei, bom, da década de 60 para cima, 70, o pessoal está aí, está sabendo, né? Mas eu vou ter que registrar, porque se eu não registrar, o meu mano é mais novo do que eu, e algumas coisas, quem sabe, ele não vai poder trazer, né, exatamente. Eu tenho que registrar isso aqui, senão isso aqui acabou. Olha só, que bacana. Então eu brincava assim em casa, igual eu sou o último dos moicanos. Então vamos para a luta. Aí comecei a investigar e comecei a escrever, né? Manualmente. Viu? Manualmente. E aí a minha letra é danada, viu? Todo mundo aí eu peguei a minha netinha e a Joana, aí eu disse, ó, tu vai digitar, eu vou ler para ti, tu vai. Então eu fui lá na praia, no início de 2015. Aí ela registrou tudo. Que legal. E aí eu
Um dia, mexendo no laptop lá, ela não tinha salvo, eu apertei um botão lá e acabou tudo. Deletou tudo. Todo mundo já passou por isso. Né? Aí eu pensei, eu vou parar, não dá. Mas eu sou alemão teimoso, mas não, essa pedra eu vou chutar e vou para frente. Muito bem. E aí comecei de novo, aí eu fui em Caxias, procurei um senhor lá que é ligado nessa área de literatura e tipografia, e ele me disse assim, olha, eu tenho uma pessoa que eu vou lhe indicar que possa lhe orientar, ajudar mais na parte de digitação, né, informática. E aí ele me deu o telefone para essa senhora, o nome dela é Vânia Tonieto Brugali, e já habituada a esses trabalhos, auxiliou outras pessoas na elaboração de livros, então eu só vai me ajudar, vamos trabalhar junto. Que legal. E aí ela iniciou o trabalho junto comigo e fomos avançando, fomos pesquisando. Chegamos a um ponto que a gente tinha já mais ou menos uma estrutura, vamos dizer, o alicerce. Aí a gente foi aperfeiçoando. Aí começamos no centro, a investigar no Centro de Memórias João Espadari Adame de Caxias do Sul. Eles têm um centro de memória maravilhoso. Olha, né? só pouco divulgado, né? Isso aí. Inclusive esse centro, numa ocasião, parece que incendiou, perderam uma parte, mas já estão recuperando. E aí começamos a descobrir muita coisa lá. Eu ia começar o livro na década de 1924, que eu sabia que o senhor Dionísio Cibele, que fundou o Hospital Cibele, que era farmacêutico, não era médico. Mas aí começamos a entrar lá, investigar. Descobrimos que já em 1916 Farroupilha já tinha um médico, Dr. Silvio Pettinelli. Inclusive tinha lá o local lá, Clínica Nova Vicenza. Olha o nome. Raio-X e tudo. Raio-X naquela época. Naquela época. E eu achava que em 1948, quando meu pai, o Dr. Geme, instalou o raio-X de Farroupilha, eu achava que fosse o primeiro raio-X de Farroupilha. Aí fui descobrir. E investigando mais, eu fui descobrir que em 1915 tinha o Dr. Júlio Jovim. Então Farroupilha, na verdade, começou em 1915. Olha só, né? E eu iniciei o livro em 2015. Então eu estou contando 100 anos de história da medicina. O senhor se baseou em 1915 até 1980. Aí eu pensei, bom, eu não posso. Depois de 80 para cá, tem a informática, essas coisas facilitou. Então, esses médicos mais jovens, agora para eles é um instantinho, pode contar, só tem a sociedade médica, eles têm tudo é fácil, né, agora. Fácil. Então eu fui mais ou menos praticamente até a década de 70, alguma coisinha na década de 80, né? Aí eu parei porque já mais atualizado, né? Eu quis mais a parte antiga, propriamente, o início, né? O senhor sabe que muita gente fala que poderia ser feito um segundo em seguida aí, porque são 30, 40 anos praticamente, né? Da onde o senhor... Sim, aqui eu tenho 100 anos. Sim, mas onde o senhor parou até 1980, para cá, 80, 2000, são 39 anos? Isso aí. Agora, o que eu falei um dia para os colegas aí... Desafiou eles? Algum colega mais jovem agora... Mas o senhor já pegou, né? O senhor já está no tranco. Estou pronto, à disposição para ajudar. Olha, né? Só, que legal. Né? Então, assim, o que interessava os registros, deixei. Aí esse centro de Caxias, um dia me ligaram, certo? A gente tem visto que o senhor tem investigado seguidamente aqui, assim, falamos com a senhora Dona Vânia. A gente gostaria de fazer uma pequena entrevista com o senhor para deixar os registros para a universidade, legal, né? A dona Ida Delmese, esposa do Dr. Renato Delmese, que é de Caxias, do Hospital Delmese, né? Ela já tinha dado uma entrevista, Dr. Brugger, e mais dona Hilda, Dr. Brugger, e mais um outro médico antigo de lá também. 3 só tinham dado a entrevista. Aí vieram aí na minha casa e eu me prontifiquei a dar alguns dados para eles.
E eu acabei fazendo uma entrevista de 3 horas. Poxa vida! E deixei, aproveitei para deixar todo o histórico, né? Então, se alguém precisava, o próprio município, precisar registros daqui a uns anos, está lá tudo registrado. Que bacana, né? Isso é importante. Além do livro, está tudo ali, até atualizado aqui. Que bacana. História de pessoas e fatos. É isso que o senhor conta no livro? Como? É pessoas e fatos. De fato. Isso Tem aí. bastante fato. A gente comentava antes de começar a entrevista que nós temos um colaborador, Menzen. Sim. No dia parece que teve uma homenagem lá também para o senhor. Sim, da família dele, que eu atendia, a tia dele, no caso, né? É uma tia. A Lourdes, né? Eu fiz um caso muito delicado, está contado no livro aí. Está registrado. Está registrado na história da medicina do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, né? Ele, a família sabe, Foi um caso difícil. Sim, um caso muito. Foi o primeiro caso de troca de dupla válvulas cardíacas, feita no Paraná. Dr. Danton da Rocha Loures. Eu encaminhei para lá porque eu fiz o curso na universidade e eu conhecia ele como profissional, né? No tempo da universidade. 1973. O Zerbini já tinha feito a primeira, ainda não? Não, o Zerbini andava por ali. Estava por ali. Aí, não conto no livro, mas aí teve uma meninazinha de Farroupilha, que agora é uma senhora, tem uma filhinha, da minha neta, 13, 14 anos. Essa senhora eu diagnostiquei uma doença muito rara, tetralogia de Fallot, chamada. E eu não tinha, naquele tempo não tinha ecocardiograma, não tinha nada. E eu examinei essa menina e disse para os pais, isso aqui tem que ir a São Paulo, imediatamente lá no professor Zerbini. É a única solução. Aí ela foi encaminhada para lá, foi operada, trabalha aqui em Farroupilha, tem a filhinha dela, o esposo dela. E até há pouco tempo atrás eu tinha guardado, achei a carta que o doutor Zerbini me mandou. Opa, isso me cumprimentando pelo diagnóstico correto que eu fiz, né? Aí descobriu que não era uma tetralogia, era uma pentalogia. É uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas ele fez a cirurgia e essa senhora fez uma cirurgia há pouco tempo, teve que fazer uma cirurgia em Porto Alegre, levou a cartinha que o Zerbini me mandou para mim. Olha só. Né? E eles, o anestesista acompanhou tudo, junto com a equipe lá do Dr. Lucchesi, né? E operaram, ela foi tudo bem a cirurgia dela. Olha aqui só, de Farroupilha a importância de um diagnóstico correto, né? Isso aí. E essa menina, eu tive outros casos aqui, assim, que eu encaminhei, uma menina também aqui de Mato Perso também, que tinha 5 aninhos, encaminhei, o doutor Lucchesi operou, agora uma senhora já de idade, já tem filhos, acho que até netos já. E depois mais, eu tive um outro caso aqui de um menino também que teve uma valvulopatia e encaminhei para esse mesmo médico, Dr. Danton da Rocha Loures, em Curitiba. Ele operou e eu atendi, ele faleceu faz 1 ano e meio. Olha só. Que hoje, né, doutor, a maioria dos... a gente vai no médico e ele manda fazer exame. Antigamente não tinha essa facilidade. Não né? tinha. Eu não tinha só o estetoscópio, o ouvido. Era na base do ouvido. E assim, ó, a história clínica, o exame médico, coisa que infelizmente agora está mais difícil. São era poucos médicos família, né, doutor? Sabia tu tinha que deitar o paciente na mesinha, palpar, conversar, ver, trabalhar com a ponta dos dedos, tinha que ter olhos nas pontas dos dedos, né? A importância do diagnóstico. E prestar muita atenção. Era o estetoscópio, uma lanterna, um abaixador de língua e um otoscópiozinho para examinar o nariz, as orelhas, é isso aí. Hoje tem o exame do ferro, não sei do que. Tem de tudo, isso é um paraíso, uma maravilha. Hoje o médico se forma, lógico, ele tem que estar atualizado, né? Certo. Mas tem muitas ferramentas, né? Tem muito, melhorou, graças a Deus, isso é muito bom. A medicina evoluiu muito, né? As especialidades levam os médicos a se aprofundarem, né, nas coisas com mais dedicação, com mais clareza, vamos dizer, nessa área.
E nós não tínhamos disso aí, nós tínhamos que lutar com o que tínhamos ali, né? Eram as ferramentas, era o conhecimento, a pesquisa. As gestantes não tinha ecografia, né? Enfim, o negócio era o estetoscópiozinho de pinar chamado, era de madeira, era um conezinho de madeira que você botava no vidro ali, escutava o batimento do feto, né? Olha só. E palpava com a mão. Hoje bota, aparece na televisão. Pronto, ali, só falta falar com o camarada lá dentro da barriga. Só falta mandar um WhatsApp lá. Tudo bem, doutor. Nós vamos fazer um primeiro intervalo aqui para tomar uma água, né? Passou rápido aí, 15 minutos já correu o nosso tempo, né? Precisaria de muitas entrevistas para contar muitos casos aqui. Estamos aqui com o Dr. João Carlos Rosler, pessoa por demais conhecida, agora também escritor renomado, né? Está na 2ª edição do livro, que deixa um documento para nós aí histórico, né? 100 anos da cidade. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos então com Cidade Aberta. Hoje recebendo a ilustre visita do Dr. João Carlos Rosler, uma personalidade por demais conhecida e ativa ainda na sua atividade de 54 anos, né, doutor? Exatamente. Com relação assim ao livro, qual foi o sentimento, a emoção, não só no lançamento, mas de fazer esse resumo, né, de tantas passagens, assim, quando o senhor vê um resumo assim, aqui, quem olhar isso aqui vai ter uma visão global, né? Vai ver aquilo ali. Qual foi a sua maior emoção, seu maior sentimento, assim, de ver esse filho aí? Eu quando comecei, depois que foi evoluindo, né? Começou a aparecer as coisas, e aí cada vez eu queria mais, né? Um capítulo, não, mas tem mais aqui agora, vamos mais. Então isso me incentivou, né? A lutar por isso aí. Eu me agarrei mesmo no trabalho, né? Foi de coração? De coração. Passei sábado de tarde, ou domingos à tarde inteira trabalhando e fazendo, dia de semana fazendo entrevistas, investigando. Eu peguei pessoas aqui da sociedade que antigos daqui e fui entrevistá-los pessoalmente, que nem o senhor Clóvis Tartarotti, o senhor Zirco Cornag, graças a Deus está vivo ainda e lúcido. Né? O Zirco foi secretário do meu pai na Câmara, quando meu pai foi prefeito, na década de 50. Uma pessoa que conhece tudo do município. Então eu fui pegando essas pessoas e entrevistando, né? Deixou os hobbies de lado e se dedicou ao livro. Me dediquei a isso aí. Fui fazendo. Fui acumulando essa matéria, depois fui passando, registrando e passando para fazer a impressão do livro. Dentro do livro, assim, se o senhor tivesse que tirar assim uma partezinha que mais assim lhe tocou, qual seria, assim? São muitas? São todas elas são. Eu poder contar, por exemplo, a história do meu pai, né? Pelo trabalho, a vida dele. Ele deu a vida dele para Farroupilha, né? Tem obras até hoje dele. Até hoje, Então, poder deixar meu pai fez um livro, mas ele fez um livro mais científico, vamos dizer assim, ligado à genética, né? A origem genética da alma, né? Já naquela época... Ele fez, existe esse livro, né? Que está aí nas livrarias, né? Ele tinha um pouco de... Ele gostava sempre disso. A gente se dava muito bem, né? Assim como meu irmão, graças a Deus, a gente estava sempre junto e nós viajávamos. E eu e ele, nas viagens, nós conversávamos sobre isso aí. Sobre a medicina, sobre a alma, sobre as coisas que a gente via, associava.
em relação à própria profissão, as reações das pessoas, os momentos difíceis que o médico tem, né? Imagina, então, né? Aí ele começou a investigar, ele disse, eu vou fazer um livro, vamos... Aí começou, e ele vinha conversar comigo, nós sentávamos lá, às vezes, no fim de semana, conversávamos, e fomos anotando, e ele foi indo até fazer o livro. Então, eu quando fiz o livro, de bom, eu tenho que deixar um registro aí, porque ele foi um dos ícones, né, que iniciou, enfim, a medicina aqui em Farroupilha. Tiveram outros médicos, mas ficavam aqui 1 ano, 2 anos, iam embora, né? Ele não, ele se dedicou totalmente à medicina para Farroupilha. Tudo que ele ganhou como profissional, ele investiu em Farroupilha. Nada fora daqui. Uma coisa que ele teve só uma vez foi uma casinha na praia só. Bom, mas isso é normal, né? Até depois vendeu. Mas sempre o dinheiro dele foi investido aqui em melhoria. Amava hospital, a cidade, é isso aí. Amava a vida dele era Farroupilha, né? E então eu sempre tive isso como um exemplo, né? E quando eu me formei, vim para cá, eu disse, eu quero seguir esse caminho também, quero me dedicar à medicina e à minha comunidade, né? Para dizer que trouxe 2 filhos para cá também, que estão seguindo a vida, né? E meu irmão também abraçou junto comigo. Então isso foi o básico do livro. E depois outras histórias, né, que vieram subsequentemente, né? Mas essa parte, essa pergunta que me fez justamente, que me emocionou mais, foi poder deixar esse registro da história do município. É um registro. E o senhor sabe que tem muitas famílias que estão em Farroupilha agora, que vieram de outros municípios, né, que estão chegando aí, não conhecem, o Hospital Ciber, mas o que era isso, como é que é, quem era esse Dr. Jaime, né? Então, lendo o livro, eles vão ter a oportunidade de saber exatamente quem era, como começou, o que ele fez, né, em todas as áreas. Só a repercussão que o senhor teve na mídia, que foi em toda a mídia regional, inclusive o senhor relatou aqui há pouco, que inclusive em Porto Alegre, Caxias, né? Isso aí já deu o registro do livro por si só já cria essa expectativa das pessoas conhecerem um pouco mais, né? Certo. Eu tenho até um registro aqui do Jornal Farroupilha, do meu amigo Jorge Bruxel, que a história da medicina, eternizada em obra do Dr. Rosner. Uma bela manchete. O Jorge é bom em manchete, certo, né? Está muito bonita. Soube tirar a essência do livro numa manchete. Numa manchete. O jornal Informante também fez uma reportagem muito bonita também. Eu tenho guardado lá, muito interessante também. E aí tem o livro, eu trouxe aqui, tem a... Sim, pois não, vamos mostrar para a turma. Essa é a capa do livro, né? Muito bonita. Tá bom? Que foto é essa, doutor? Essa foto aqui é naquela casa que tem do lado do hospital, que agora é o escritório do Dr. Nelson Molon. Ah, sim, a casinha azulzinha hoje. Essa aqui morava o Dr. Antão de Jesus Batista, que era engenheiro agrônomo. Conhecido, nome de rua. Foi professor aqui, um dos fundadores do CNC. Isso. Foi professor. A casa era dele? A casa era dele. Mas por que ali a foto da... Porque era um lugar assim, à disposição para poder bater a foto. Entendeu? A escadaria. A escadaria, né? O fotógrafo escolheu, vamos lá. Então esse aqui é meu pai, minha mãe está aqui do lado, né? A mãe também era das Samaritanas Socorristas. Isso aqui é um grupo que foi formado em enfermeiras para, no tempo da guerra, estavam preparadas para, se fosse o Brasil realmente as forças brasileiras tivessem que entrar em combate, mais com maior grupo, né? Só foi um grupo, né? Os expedicionários, eles tinham que estar preparados. Então meu pai preparou, ele foi o professor, preparou esse grupo de senhoras, né? Saber atender um parto, saber aplicar um soro, saber medir uma pressão, fazer uma frequência cardíaca. Elas não eram enfermeiras? Não, nenhuma. Tudo voluntária? Tudo voluntárias. Olha só, isso também está contado no livro? Está tudo contado no livro. Está o nome de todas as senhoras aqui, são praticamente as famílias mais antigas, todas conhecem, né? Entendeu? Muito bacana. A história da medicina, né? O senhor pega ali todos os médicos, as ocorrências. Sim. Os 2 hospitais também contam a história. 2 hospitais, conta o doutor João Lete, o doutor Francisco Lete, esses médicos mais antigos, né? E no final do livro eu cito
o nome de todos os médicos que atualmente trabalham aqui, né? Olha só. Praticamente Uma homenagem pra eles 80% deles, né? Tem uns mais tão jovens que eu nem conheço, Sim, né? sim. Mas aqueles que estão trabalhando aí, eu procurei constar o nome de todos, para eles ficarem também no registro da história do município, né? Entendeu? Você sabe que o senhor me contando essa história de atender a família, o filho, o neto me vem à cabeça a minha avó. Minha avó morreu com 92 anos, né? E eu me lembro de 10 a 15 anos, era eu que levava ela no médico. O médico da família, doutor Enio, que eu não esqueci o nome, né? E já se passou, tenho mais de 60, né? Certo. E eu me lembro então são 50 anos até, eu me lembro que eu levava lá e via a pressão, tomava aquele remedinho para pressão já naquela época. A gente é médico da família. Médico da família. Não tinha o SAMU, não tinha essas coisas. Nada. O meu carro estava sempre com a maletinha dentro do assento atrás. Qualquer momento. E chamavam, eu já saía correndo e telefonava, já sabia, na rua tal lugar, a gente sabia, a cidade era pequena, né? Ou interior, né? No interior também. No interior eu ia 3, 4 vezes por semana. Madrugadas. Então, chamavam qualquer hora eu ia, né? Assim como meu pai, como o doutor João Letes também, o doutor Ferrari. Nós éramos plantão 365 dias por ano. Éramos, na década de 60, éramos em 4 médicos só para atender uma população de uns 25 mil pessoas. Bastante gente. Nós tínhamos bastante trabalho. Imagina. Bastante trabalho. E então a gente estava sempre do carro da gente na porta, não tinha o celular, não tinha nada. Sim. E domingos de tarde eu conseguia botar meus filhos dentro do carro para poder conversar com os filhos. Então eu botava os filhos atrás e saía na cidade, passeando com o carro na cidade. Cada 15 minutos eu passava na frente do hospital, a enfermeira ia na porta, fazia: Estava tudo bem. tudo bem, pode continuar. Se eu ia no local, dizia: olha, eu estou lá no posto, estou na oficina, estou na casa do fulano, estou na casa do Beltrano. Prontidão 24 Para chamar. Aí eu comprei uma chácara ali na Vicentina e já sabia que eu estava lá, não tinha telefone. Às vezes eu estava lá, entrava os táxis com luz acesa, buzinando. Vem aqui, tem eu já emergência. tinha tudo pronto. Embarcava, já vinha embora, chegava aí, acidentado, essas coisas, né? E o médico fazia tudo na época, né? Tudo, tinha que fazer tudo. Alguns casos a gente às vezes conseguia encaminhar para Porto Alegre ou para Caxias, né, conforme a gravidade do caso. Mas o problema maior para nós era os acidentados, né? A gente não tinha os recursos que tem agora, né? Era menos acidente, mas não menos grave. Eram sérios, muito sério. Carro com outra tecnologia. Não tinha, as pessoas juntavam as pessoas feridas na beira da estrada e jogavam dentro do carro e paravam na porta do hospital. Então, hoje não pode botar a mão, né? Então a gente tinha que atender, né? Resolver tudo, né? Sim. A parte de obstetrícia, por exemplo, quando vim para casa, a gente não tinha nem anestesista, nós mesmos fazíamos anestesia. Fazia tudo. Atendia a senhora, tirava o nenê e atendia o nenê, porque não tinha pediatra na sala. Fazia tudo. Sim, tinha que fazer tudo. Olha só, né? E agora não, agora tem o pediatra que atende, tem o anestesista, às vezes operam em 2, tu tens mais segurança, né? Tu não te estressa tanto, né? E para nós naquela época era bem complicado, né? O meu nenê, por último, agora que tem um nenê de 5 anos, né? Tinha 4 médicos ali, né? Isso na aí. Volta da... Tudo. Nós não tínhamos. E não tinha, como eu te falei, não tínhamos ecografia, essas coisas. Nada, Era só no exame mesmo. Só na hora que saber qual era o sexo. Isso aí. E o pai e a mãe torcendo. Era muito interessante, falou isso do sexo, é muito interessante, porque eu atendia o parto. Aliás, uma das coisas que eu mais me guardo, que eu gosto da medicina, é o nascimento dos nenês. Né? Era uma coisa maravilhosa, né? Poder a vida. Pegar uma vida, né? Eu chegava na porta, a família tinha... Primeiro parto vinha o pai, a mãe, o sogro, a sogra, vinha 5, 6. No segundo parto vinha 4. No terceiro vinha 3, no segundo, no último já vinha a mãe ou a avó. Estava enjoado tanto filho. Aí tu chegava com o nenê assim. O que vocês acham? É homem ou é mulher? Olha só. É a vovó com um enxovalzinho azul e outro com cor-de-rosa. Já tinha que levar os dois, né? Era muito legal. Que legal. Outra lembrança que me veio, eu tenho um neném de 40 também, né? E nasceu no Fêmea.
E eu e a sogra ali, né? Que a família era pequena lá. E quando a enfermeira sai, um lençol verde ainda no fêmea, eles veem que a gente está esperando ali, né? E aí disse, quem é o Glacir aí? Aí me chamou, né? E aí saiu da sala de parto e disse, pegue a sua filha. Aquilo ali arrepia a gente, né? Porque sai quente o neném na temperatura que... É claro, tem o líquido amniótico chamado, né? Também, né? Então sai quente dentro do útero, né? E eu chegava assim, e era um dia frio, sabe? E pegue a sua filha. Aquilo ali a gente não esquece nunca mais, né? E o senhor, como médico, também se emocionava em... Sim, era muito bonito, momentos muito bonitos mesmo. Mas não tem ideia quantos partos fez? Eu não tenho ideia assim. Nem chutando. Não, bastante. Bastante. Eu não vou chutar assim porque é difícil. São anos, né? Mas depois, claro, aí veio mais, depois de 10 anos de formado, veio mais colegas, né? Aí passaram a atender, a gente foi dividindo, né? E depois, com o tempo, eu fui largando uma parte, fui ficando mais só na clínica, né? Claro. Mas foi... Esgota também, né, doutor? Era muito estressante, né? Foi muito estressante, viu? Uma vida sofrida, né? O médico, ele... Muito estressante. Eu tenho amigos até hoje, que nem o doutor Ervino e outros tantos ali, que eles reclamam muito dessa rotina aí, hospital, clínica, né? É muito desgastante e tem muitos que já não estão trabalhando na sexta, já estão dando um tempo mais para si. Para poder viver um pouco, um pouquinho, né? Nem o senhor disse, quanto tempo da sua vida o senhor ficou à disposição? 24 horas, né? Eu praticamente de 65 até 73, meu irmão se formou, eu ficava todos os fins de semana de plantão. Direto. O pai, às vezes eu queria sair um pouquinho, o pai ficava, e ele gostava de sair das caçadinhas dele, andar de avião, então eu dizia, pai, agora tu vai passear que eu fico por aí. Era um hobby dele, era o avião, então, né? Aí naquele tempo, até eu me formar, ele ficou 25 anos sozinho, né, atendendo no hospital. Na década de 50 ele atendeu o hospital e a prefeitura, o senhor imagina. Que coisa, né? Tá certo que não é. Tinha dia, todo dia, né? Não tinha hora, não tinha sossego, não tinha de noite, não tinha sábado, não tinha domingo. Noites de Natal, fim de ano, às vezes a gente tá com a família reunida, tem que sair correndo atender gente, né? A família já acostumava com isso. Sim, não, já. Mas sentia falta. Já sabia disso aí, né? Então, deixa o senhor, então, já se passaram meia hora aqui nesse bate-papo, né? Foi rápido, poderia né? ser tantas horas, mas a casa está à sua disposição. Tá bom, muito obrigado. Qualquer coisa que o doutor queira rememorar aí ou trazer mais informações para nós, estamos à sua inteira disposição. Tá bom, muito obrigado. Sinta-se em casa e lhe deixo com as últimas palavras aí para os nossos telespectadores. Bem, o que eu posso dizer é que eu me sinto muito honrado, muito agradecido pela oportunidade de poder estar aqui, poder falar com a minha comunidade, meus amigos, meus clientes. E foi um momento muito importante na minha vida, né? Me sinto feliz com isso aí. E deixar um grande abraço a todos. É isso que eu desejo a todos. Saúde. Muito obrigado. Foi um prazer ter o senhor conosco aqui, viu? Muito obrigado. Muito bem, amigos. A gente se emociona ouvindo certas coisas que o doutor relata para a gente, né? Que faz parte da família da gente, né? Que a gente vê esses nascimentos, essas perdas, às vezes também, que dói muito, né? O pessoal aprende a viver com isso, né? E ficamos muito gratos por esses ensinamentos que o doutor deixa conosco aqui. Cidade Aberta encerra mais uma grande entrevista aqui, que é um homem de muito valor e muito respeitado na cidade. Então a TV se sente privilegiada por esses momentos. Obrigado pela companhia de vocês e seguimos na nossa programação.